Olá, bom demais ter você por aqui. Em pouco mais de uma semana, o Brasil vai às ruas para a mais tradicional festa do país, o Carnaval. E você, o que vai fazer? Onde vai festejar? Ainda não sabe? A gente tem uma ótima opção. E se você é daqueles que não gostam de festa, barulho, folia, ótimo, também temos uma ótima dica para você. E acredite, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta da folia, a dica é a mesma. O Festival de Verão da UFMG. O evento chega à 8ª edição em 2014, com a proposta de ser, durante o Carnaval, um complemento à programação tradicional de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, uma alternativa, com oficinas, teatro, pintura e muito mais. E até ciência, isso mesmo, ciência. Quer saber como tudo isso se integra? E como participar? Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois. A notícia descoberta iria salvar o mundo. Para falar sobre o Festival de Verão da UFMG e a 8ª edição, nós convidamos a escritora e professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lúcia Castelo Branco, coordenadora geral do evento. 2 pontos para ela. A nossa ideia cada vez mais é de integrar. Por isso que a gente colocou esse título incomum, colocando o in entre parênteses, porque de perto ninguém é normal, vamos pensar assim, né? De perto todos nós somos incomuns. Convidamos ainda a também professora da FALE, pesquisadora e poeta Sônia Queiroz, que é diretora de ação cultural da universidade. 2 pontos para ela. O Festival de Verão, ele já nasce constituído pelas grandes áreas científicas. Bom, e nós convidamos, elas aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, Sônia, Lúcia, pela presença aqui no 2 Pontos. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre a proposta mesmo do festival, né? Ele já existe há 8 anos e tem 2 integrações, que é a do Carnaval de Rua de Belo Horizonte com o do Centro Cultural e também a integração entre ciência e arte. Vamos começar falando sobre para quem não gosta de Carnaval, essa integração entre ciência e arte. Como é que se dá essa proposta, como é que se dá essa integração? Essa integração é muito interessante porque, diferentemente de grande parte dos festivais universitários, e mesmo no Festival de Inverno nosso, a ênfase não é apenas nas humanidades, letras e artes, né? A ênfase é nessa integração mesmo que reúne todas as áreas do UFMG. Então, a gente tem um grupo das ciências exatas, né? As chamadas ciências duras, o grupo das ciências da saúde, ciências biológicas e o grupo das ciências humanas, vamos pensar assim, e das artes, né? Então, a gente propõe um tema que reúna essas diferentes áreas. Isso que é o mais interessante, talvez, do festival. E agora tem a integração, como eu disse, né, entre o Festival de Verão e também o Carnaval de Rua, que acontece no Centro Cultural, né, Sônia? No centro da cidade. Isso, né? mas eu digo, o Festival de Verão acontece no Centro Cultural, né? O Festival de Verão acontece no Centro Cultural UFMG, que está ali nas imediações, no circuito da Praça da Estação, né? Que tem sido o foco do festival, dos desfiles carnavalescos promovidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Belotur, mais exatamente. Então, o Festival de Verão nosso está plenamente articulado com o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. E foi esse o motivo para essa mudança para o Centro Cultural? Porque antigamente, né, o festival chegou a acontecer no Campus Pampulha, enfim, algumas unidades da UFMG, e foi lá para o centro. Por que da mudança? Esse foi um dos fatores que nos motivou a levar o festival para lá, né? Essa integração maior, na medida em que ele é um festival que acontece no Carnaval, né, que ele devia se integrar à programação promovida pela cidade, pela Belotur, pela Prefeitura, mais fortemente, né? E outra motivação é o próprio Centro Cultural UFMG, que é um espaço de cultura maravilhoso, né? Nós estamos num imóvel tombado, o primeiro edifício construído em Belo Horizonte, né, de mais de um andar. Inclusive, agora ele acaba de ser restaurado, está lindo. E a gente achava que não fazia sentido trazer o pessoal, durante os feriados de Carnaval, para o Campus Pampulha, que é um lugar, para isso, menos charmoso. O campus é lindo, maravilhoso, né? Mas é um período de feriados em que ele fica esvaziado, não tem a alegria dos estudantes, dos técnicos, professores, da movimentação da população do campus. E
enquanto que o centro está movimentado. E também a oportunidade de a gente reconhecer mais o valor desse espaço que é o Centro Cultural. Né, Lúcia? Além disso, eu acho que deu muito certo. Além disso, a gente experimentou, no primeiro ano, fazer aqui no campus da Pampulha, e pela característica de algumas oficinas, algumas tiveram que ser no Coltec, outras tiveram que ser na FACE, que é onde a gente prioritariamente se organizou, e um aspecto dessa integração ficou prejudicado, porque as oficinas que estavam lá, elas não se integravam muito com as oficinas, a gente tinha que andar até o Coltec, que é um campus grande. Então, a ideia também de mudar para o Centro Cultural, acho que foi muito interessante nesse aspecto, porque funcionou mais na direção do que a gente vem pensando, que é quase como uma residência assim, que reúna artistas, cientistas, poetas, né, ali durante os 4 dias, uma residência, como a Sônia falou, nesse núcleo aí, que é o núcleo carnavalesco, artístico, todo aquele circuito ali, né, da Praça da Estação vem sendo, né, revalorizado, restaurado nesse sentido, e acabou sendo um centro também do carnaval, né? A Praia da Estação, que acontece ali na Praça da Estação, e todo aquele movimento carnavalesco ali. A nossa ideia era essa, é uma alternativa, como você disse, não só para quem não é carnavalesco, mas para quem é carnavalesco também. Aliás, nós duas somos. Além da... pois é, a Sônia me disse, daqui a pouco quero saber dela um pouco mais sobre isso. Agora, sempre tem alguma apoteose carnavalesca no final. Né? Agora, você estava me dizendo também que tem a questão da economia também, né? Indo para o centro, além da estrutura, tem a questão da economia. Sim, exatamente. É porque o Centro Cultural é uma unidade que é uma casa, na verdade, né? Uma casa de cultura. Então, ali nós temos já um sistema de segurança, de faxina, manutenção do prédio, digamos assim, né? Uma estrutura já montada para o dia a dia do Centro Cultural. Enquanto que no campus, quando a gente fazia o festival aqui, né, a gente precisava contratar mão de obra extra para a segurança e a limpeza, manutenção dos espaços onde o festival se realizava. Não é, Lúcia? Então, tinha o problema da alimentação também, poucos restaurantes abertos no carnaval, ali já está no circuito. O centro da cidade, ainda mais em feriado de carnaval, ele oferece infraestrutura para os visitantes, para os participantes do festival, para alimentação, por exemplo, hospedagem, né? Um lugar mais central, os convidados. Né? Nessa 8ª edição, a gente está meio que fechando uma trilogia, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre como é que foi pensado esse projeto há 3 anos atrás, enfim. Já era um projeto pronto ou não? Com o passar do tempo é que se viu que realmente essa trilogia se fechou? Eu achei interessante porque vocês mesmos do jornalismo que chamaram de trilogia, perceberam isso e eu acho que acabou sendo assim. A gente não pensou a princípio em trilogia, até porque a gente não sabia que ficaria os 3 anos. Ficamos, o que foi muito bom, com a mesma comissão, algumas pessoas novas entraram, mas ninguém saiu, então a mesma curadoria, o mesmo conselho, né, ali. E a gente foi apurando uma ideia que começou desde do primeiro festival que a gente assumiu, que foi o 6º, né? 6º, 7º e 8º. Até então, o festival tinha um tema, uma direção, me parece, que era assim, os sentidos do conhecimento. E nessa ideia, talvez, nossa, de integrar mais com o que estava acontecendo na cidade, porque nessa época também o Carnaval de Belo Horizonte veio crescendo bastante, veio trazendo cada vez mais os jovens que iam para as cidades do interior, jovens artistas. Então, com essa ideia de integrar cada vez mais, a primeira palavrinha que a gente pegou no 6º ano foi a palavra folia. Folia carnavalesca, né? Mas pegamos também no sentido de uma tradução literal da palavra em francês, que é folie, que é loucura, que está muito próxima do carnaval, né? Essa ideia da inversão, da carnavalização. Então, essa ideia que aparece agora, nesse 8º, que são os incomuns, ela já vinha sendo, agora que a gente percebe, germinada lá no princípio, assim, germinada lá, nessa ideia da folia, né? E da loucura, da universidade poder abrigar outro tipo de saberes que normalmente não cabem na universidade, porque não são acadêmicos, né? Então, no 2º ano a gente trabalhou com a questão da improvisação, né? Foi essa demanda, a improvisação, e com a sucata também da própria universidade, dos outros festivais. Foi um festival bem econômico nesse sentido, assim, de aproveitar o resto, o que tinha sobrado dos outros. Então, a gente teve uma oficina que foi recolhendo material de material da medicina, material da engenharia, que eram computadores antigos, que eram material de exames de saúde e tal. E aí a gente foi produzindo fotos desde o princípio, desde o pensamento do festival, e acabou sendo um festival ligado ao improviso e à sustentabilidade no ano passado, né? E esse ano a gente
fez isso culminar, digamos assim, por isso que é uma trilogia, nessa ideia do sonho. Qual que seria o sonho desses 3 anos, assim, né? Que a universidade pudesse abrigar cada vez mais os incomuns, o que é incomum ao pensamento acadêmico. Então, a ideia de loucura e também a ideia de acessibilidade que a gente veio apostando desde o início, né? Assim, no primeiro ano que a gente assumiu, já teve uma oficina, ou mais de uma, se não me engano, com essa questão da acessibilidade, embora um pouco esvaziada ainda. Esse ano a gente tem ano passado a gente tinha uma oficina, por exemplo, sendo oferecida por um professor de teatro que era surdo. E quer dizer, o professor é que estava nesse lugar, né, daquele que precisava, digamos, da acessibilidade, oferecendo oficina para os alunos. Esse ano a gente tem várias oficinas sendo oferecidas, né, por cegos, por sensibilização musical para surdos, por pacientes em sofrimento mental, como a gente diz, né, usuários psiquiátricos, enfim. Daqui Então a pouco essa eu ideia. falar um pouquinho sobre a programação, mas eu queria retomar um pouco sobre o planejamento, assim. Sim. A senhora estava me dizendo que existem reuniões, né, que acontecem sempre para avaliação, e ao fim de cada festival tem uma avaliação, né, Sônia? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa avaliação. Isso. Logo depois, né, um tempinho depois que se encerra o festival, o grupo de curadores e coordenadores se reúne para avaliar como foi o evento. Então, o que podemos melhorar para o próximo, né? O que deu certo, o que não deu. Essa questão da acessibilidade mesmo, a gente avaliou muito fortemente, quer dizer, a gente faz questão de investir nesse aspecto, né, do acesso às pessoas portadoras de alguma necessidade especial, ou de algumas, né? E mesmo que no primeira edição, né, a primeira experiência, tenha havido poucas inscrições numa oficina que foi oferecida, a gente insistiu nisso a partir das avaliações, quer dizer, vale a pena, apenas nós estamos começando a oferecer, não vamos desistir por isso, vamos mudar a estratégia de divulgação, né, vamos pensar melhor isso, porque é novidade para todos nós, não é? Então, a avaliação se dá nesse sentido, se a equipe está afinada, se está feliz, né, quer continuar trabalhando. Eu, por exemplo, participei da avaliação do primeiro ano dessa equipe. E eu fiquei muito feliz quando eu joguei uma pergunta assim: vocês fariam um festival sem remuneração, de graça? Todos responderam que sim. Né? Que para mim foi um teste interessante, assim. Né? Eu gosto de pensar assim, de fazer esses exercícios que eu acho que todo mundo precisava fazer. Trabalhar pelo desejo, pela felicidade, pela alegria. Né? E a avaliação do festival do ano passado, assim? A avaliação do ano passado a gente demorou 2 meses para fazer, até porque estava esperando tudo estar já colocado no seu lugar, assim, depois do festival, tem essa pós-produção, né? E quando fomos fazer, a gente não tinha, isso foi a primeira vez que a gente fez uma avaliação, não tinha crítica. A gente tinha só desejo porque funcionou muito bem no Centro Cultural. Eu espero que esse ano, e eu acho que vai ser assim, dessa mesma maneira. A gente começa a trabalhar novamente no princípio do ano. Quando faz essa avaliação, já lança a ideia do próximo. Então, já começa em março a trabalhar o festival, que vai ser assim em fevereiro do outro ano. Já começa março, a abril, outro. por aí a gente já começa. E aí, a gente, então, foi bom, funcionou muito integrado, ninguém tinha uma crítica. E a gente conseguiu, então, apurar o que daquilo a gente gostaria de, vamos dizer assim, radicalizar. Né? E o que é levado em conta no planejamento, Lúcia? Tudo é levado em conta, né? Então, assim, a primeira coisa, o que a gente dispõe também de verba para isso é uma das coisas que a gente leva em conta demais. Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer com o festival, e eu acho isso um mérito, né? Foi baratear também os custos dele. Isso é uma coisa interessante. Não porque começa a pagar menos os professores, não é isso. É porque a gente também começou a ver que a gente tem aqui dentro da UFMG e tem também contatos com pessoas que trabalham nessa mesma direção, que a gente começou a pensar no festival como uma residência e menos como um grande evento. Essa que é a ideia. Né? Nem sei se ele chegou a ser grande evento, porque é um festival novo também, mas a ideia de evento ela era muito ligada assim, à ideia de grandes shows, grandes nomes. A gente começou a pensar assim, no evento é um acontecimento. Não necessariamente ele tem que ser de noite, não necessariamente ele tem que trazer um grupo mega famoso que vem... a gente pensa que a prefeitura, de alguma maneira, já cobre isso no Carnaval de Belo Horizonte. Então, a gente tem muitos talentos, tanto dentro da UFMG como fora da UFMG,
e que são mais acessíveis, entende? Para esse tipo de convite que a gente faz. Isso também é incomum. No planejamento é levado em conta, por exemplo, a preocupação com o público externo, a comunidade externa? Muito. A primeira coisa, nós temos um coordenador que é o Alfredo, que é da área de ciências exatas. Desde o primeiro festival, ele fala isso. Nós temos que pensar quem nós queremos atingir. Nós queremos atingir o nosso público universitário, nós queremos atingir a comunidade. Então, a primeira coisa que a gente começa a pensar é isso, né? E a gente tem pensado muito nisso por causa dessa questão que a Sônia mencionou, que é da acessibilidade. Então, assim, a gente está trabalhando com acessibilidade, as nossas oficinas são só para o pessoal que tem dificuldade, né, tem questões de necessidades especiais ou não? Ou elas podem ser oferecidas por aqueles que têm necessidades especiais? A nossa ideia cada vez mais é de integrar. Por isso que a gente colocou esse título incomum, colocando o in entre parênteses, porque de perto ninguém é normal, vamos pensar assim, né? De perto todos nós somos incomuns, todos nós temos necessidades especiais. Então não se trata assim de transformar o festival só para esse público, o público das necessidades especiais. Ao contrário, é de fazer essa integração, que eu acho que é o grande desafio na universidade, né? Quando você tem um aluno cego, por exemplo, quando você tem um aluno que tem dificuldade. Então, lá no Centro Cultural, nós vamos ter uma oficina oferecida para uma pessoa que é cadeirante, né? E essa oficina não é oferecida exatamente para os cadeirantes. A ideia é pensar como é que os não cadeirantes se sensibilizam para isso, convivem com isso, né? Então, a ideia é um pouco do incomum e do comum, pensando nesse bem comum que deveria integrar, né, os incomuns, assim, na sua singularidade. O Festival de Verão não é o único, né, que a ADAC ajuda a realizar e realiza. Tem também o Festival de Inverno. Queria que você falasse um pouquinho, Sônia, sobre isso. Assim. É igual planejar os dois? Quais que são as diferenças? Enfim, como é que é? É bem diferente. Né? O Festival de Inverno é um evento já bem antigo, ele tem praticamente meio século de existência, né? E é maravilhoso, tem uma história linda, mas primeiro ele nasce da arte, né? Com o objetivo fundamental de trabalhar com arte, com artistas e com arte. E artistas sênior, artistas aprendizes, mas sempre com arte. E ele evolui para ampliar esse conceito, inserindo a cultura. Então, arte e cultura, e depois ele começa a colher também a ciência. Né? Nos últimos anos, ele trabalhou também, principalmente com a medicina, uma integração com medicina, algumas experimentações nessa área. Agora, o Festival de Verão, ele já nasce, né, constituído pelas grandes áreas científicas, como a Lúcia já explicou aqui. Então, ele nasce de uma estrutura científica, mas já com o objetivo de integrar ciência e arte. Então, eu acho isso muito bonito. E ele nasce enxuto também, na medida em que ele foi planejado desde o início para acontecer no Carnaval, que é um período pré-determinado, como você disse na abertura, uma das festas mais tradicionais do povo brasileiro, que dura sempre 4 dias, né? Quer dizer, o Brasil anda estendendo o Carnaval aí, com pré-Carnaval, pós-Carnaval, mas o Carnaval mesmo, de tradição, ele tem 4 dias. Então, o Festival de Verão já nasce enxuto, né, Lúcia? Programado para 4 dias. Você veja, o Festival de Inverno, ele nasceu com 1 mês. Ele foi concebido para acontecer durante 1 mês. Normalmente em outras cidades, né? Isso. Ele nasce na cidade de Ouro Preto, né? Os primeiros festivais aconteceram na cidade de Ouro Preto, depois ele migrou, ficou meio nômade em várias cidades, passou por Poços de Caldas, São João del Rei, passou de novo por Ouro Preto, Diamantina, vai, volta, e depois ficou ultimamente muito em Diamantina. Depois teve uma experiência recente também, em 2011, em que ele se realizou em, acho que, 5 cidades, né? Diamantina, mas também aqui Brumadinho, Inhotim, Belo Horizonte, Tiradentes, Cataguases. Agora, você fala que o Carnaval, que o Festival de Verão dura 4 dias, mas é na teoria, né? Depois eu quero, no segundo bloco, que você conte aquele exemplo de como é que ele se estica depois dos 4 dias, depois do Carnaval. Tá bom. Mas é depois do intervalo. No segundo bloco, vamos continuar nosso papo com a Sônia e a Lúcia sobre o Festival de Verão. Daqui a pouquinho. Até já.
Animação acessível em audiodescrição, libras e com legenda. Esta é Odaíra. Ela odeia perder tempo. Com biquíni branco de modelo antigo, Odaíra está deitada em um sofá à beira-mar cercada por relógios. Já Rodrigo faz fotos com uma câmera sem memória. No calçadão, próximo a uma câmera antiga, Rodrigo usa paletó, chapéu e guarda-chuva. Uma jovem anda de skate em ponta cabeça. Os dois querem mudar as coisas, transformar o cotidiano, interromper a rotina, olhar com outros olhos, fazer diferente. Ilusões, reflexões, aspirações, esquisitices. Sonho em comum? Oficinas, palestras, música, teatro e muito mais. À beira-mar, Rodrigo fica ao lado de Odaíra. Sua câmera foca a jovem deitada com olhos de relógio. Festival de Verão UFMG, do dia 28 de fevereiro a 4 de março, no Centro Cultural UFMG. A matrícula para as oficinas pode ser feita de 17 de fevereiro até o início de cada atividade pelo site www.fundep.ufmg.br. Se você precisa de algum recurso de acessibilidade para participar das oficinas, o período de matrícula é de 7 a 13 de fevereiro. Mais informações pelo site www.ufmg.br/Festival de Verão. Festival de Verão UFMG, um sonho incomum de verão. Marca do festival com letras coloridas e diferentes. Estamos de volta e no programa de hoje descobrindo tudo, ou quase tudo, sobre o Festival de Verão da UFMG, que ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Afinal, tudo mesmo, só indo lá, né, Lúcia? É verdade. Bom, a gente estava falando um pouco sobre o período do festival, né? São 4 dias, mas a Sônia estava me contando que ele às vezes se estica, né? Através de disciplinas, exposições. Fala um pouquinho sobre isso, Sônia, pra gente. Olha, esse é um dos resultados mais interessantes do Festival de Verão, que eu posso dizer que também acontece esse fenômeno no Festival de Inverno, que é o seguinte: ele não se restringe àquele período de realização propriamente do evento, ele costuma ter desdobramento. Eles, então, né, vou dizer, todos os dois festivais, e no caso do Festival de Verão a gente tem exemplos muito ricos, como é o caso de uma oficina que se chamou Esculturas Cinéticas, que foi oferecida por uma dupla, uma composição, literalmente ciência e arte, né? A engenharia mecânica, o professor da engenharia mecânica e um estudante de artes plásticas da Belas Artes, da Escola de Belas Artes, e foi uma oficina em que os participantes produziram esculturas com movimento, e depois de terminado o festival, então, a gente montou uma exposição com as esculturas resultantes do processo de oficina, do processo de criação, e também houve como resultado dessa oficina uma disciplina na engenharia mecânica, em que o artista participou também, que eu acho muito interessante, que não deixa de ser uma intervenção no cotidiano da universidade. Né? Como a Lúcia já ressaltou aqui, a importância dessa integração proposta pelo festival, que ela
falou do acolhimento, de linguagens diferentes da linguagem acadêmica tradicional, né, da rotina acadêmico-científica. Então, a gente fica muito feliz de ver acontecerem esses desdobramentos, inclusive para a sala de aula de graduação. Na 8ª edição, a aposta é uma comunidade de incomuns. Então, explica para a gente, por favor, Lúcia. É porque, como eu te disse, a gente radicalizou essa proposta, né? Oferecendo várias disciplinas que são elas ministradas, de fato, por aqueles que a gente chamaria de incomuns. Eu não sei se o público, os alunos vão ser tão incomuns assim, até porque a gente está apostando na ideia de que o festival, pela primeira vez, o carnaval está acontecendo num período letivo, que as aulas começaram antes do que normalmente começam, em fevereiro, e o carnaval também está bem no final de fevereiro. Então, a gente está apostando que esse ano a gente possa trazer mais, inclusive, o próprio aluno da UFMG para os festivais. Não só a comunidade, mas que esses alunos também possam ouvir, porque às vezes estão viajando, né, e talvez permaneçam mais em Belo Horizonte e venham mais. Então, não é tanto o público dos incomuns, mas assim, a gente está trazendo essas pessoas para ministrarem, a partir dos seus saberes, as oficinas, que são saberes muito pouco convencionalmente acadêmicos. E onde né? que o sonho entra nisso, Lúcia? O sonho entra tanto no seu sentido assim, de sonho como desejo, isso aí, né? A gente começou a nossa reunião assim, qual que é o nosso desejo, então, para fechar a nossa curadoria esse ano, como é que a gente vai fazer? Então, eles, tanto nessa ideia do desejo, que seria o desejo de trazer os incomuns, né, para dentro mais da universidade, e quanto na ideia do sonho mesmo, pensando no sonho noturno, né, o sonho já é todo mundo sonha, né, e o sonho é sempre alguma coisa muito estranha, muito inesperada, ao mesmo tempo que ele é composto de vários elementos, assim, até dos restos diurnos, né, de vários elementos da vida comum, digamos, ele sempre traz alguma coisa assim muito inesperada, assim, que às vezes tem a ver, normalmente tem a ver com o que é mais esperado. Ou seja, uma reflexão sobre o sonho, né, Lúcia? Agora eu queria falar um pouco sobre a acessibilidade, né? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria retomar porque é super importante. É uma marca nessa trilogia, a questão da acessibilidade. Então eu queria falar de que forma que ela é feita dentro do festival, como é que vocês pensam ela? A gente está trabalhando, inclusive, com o núcleo, como é que chama a sigla do núcleo de acessibilidade? Ele está trabalhando muito próximo da gente esse ano. Eu estava acabando de ver os VTs que vão ser veiculados já. O VT já é uma coisa muito interessante para mim, porque a gente optou por fazer um VT com as 3 linguagens juntas, assim. Tanto a linguagem para quem não necessita de acessibilidade, né, audiovisual, quanto com os sinais em libras, quanto com aquela descrição. Audiodescrição. Então, isso acontece, o VT já é muito interessante, eu gosto muito do trabalho que o pessoal do CDCom fez, isso é uma coisa muito legal, porque a gente tem conseguido trabalhar muito junto, desde o ano passado a gente apurou muito isso, tanto é que ano passado saiu do CDCom uma oficina, a gente gostou tanto do trabalho deles que a gente convidou 2 jovens estudantes aqui que fazem parte do CDCom para darem uma oficina, que foi uma oficina de pequenos objetos que eles tinham montado para fazer os cartazes. E esse ano, a gente gostou muito dos cartazes deles, porque eles fizeram uma coisa bem em cima da ideia do sonho, dos surrealistas, da bricolagem, do recorte, dadaísta. E isso aparece no VT de uma forma muito interessante, porque ao mesmo tempo que o VT já é um pouco estranho, um pouco incomum, né? Então, o sonho incomum de verão, uma pessoa, por exemplo, uma personagem que não quer perder tempo, cheia de relógios, deitada numa praia, né? Belo Horizonte não tem praia, mas o sonho de todo mineiro, né, é ir para a praia no verão, né? Então a gente tem aquela praia ali, e aparecendo isso ao lado de uma pessoa que está ali fazendo sinais em libras e ao mesmo tempo com uma descrição, uma audiodescrição, entendeu? Então já é uma mistura, é um negócio bem heteróclito, assim, já é uma mistura muito interessante que quem tem acesso às 3 linguagens eu acho que deve aproveitar muito mais, mas mesmo que não tem, como é o meu caso, que não entendo, né, a língua libras, assim, ele fica muito interessante, assim, sabe? Eles interpretam muito bem, pelo menos foi o que a Sandra me disse, né? No ano passado ela estava na plateia acompanhando uma dessas palestras. Conta pra gente, Sônia. Foi a palestra de abertura do Festival de Verão, ano passado, que foi... Do inverno ou verão? Do inverno. Verão. Né? De verão, com a Patrícia Kawak, que foi uma palestra que falou sobre filosofia, física quântica e poesia. Articulou essas 3 frentes, que já é muito bonito e muito representativo do Festival de Verão, né?
mas eu estava sentada ao lado, aliás, imediatamente atrás de uma deficiente auditiva, que eu percebi logo que ela estava acompanhando de olho no intérprete, acompanhando a palestra de olho, muito de olho no intérprete, e eventualmente ela se manifestava em libras, fazendo questões para o intérprete da palestra. E ao meu lado estava uma aluna nossa de letras que já havia feito a disciplina de Libras, porque nós temos essa disciplina na Faculdade de Letras também para a formação de professores, conforme a orientação do governo, né? Então, a Valéria, que é a nossa aluna que eu conheço, fez comentários também comigo sobre a qualidade da interpretação, que estava muito boa. E eu estava impressionada, porque o grau de abstração da palestra era altíssimo. E eu ficava imaginando como ele conseguia, o intérprete, como ele conseguia interpretar em Libras o que a Patrícia Kawak estava dizendo, especialmente em alguns momentos, falando da teoria do Einstein, né, e articulando com outros físicos, e com a poesia de Maria Gabriela Lansol, que é uma literatura super diferente, também incomum, né, e tudo um assunto muito abstrato. E eu pensava, mas a língua de sinais, pelo que eu sei, ela é mais próxima do concreto, da comunicação pragmática, informativa. Como esse intérprete está conseguindo traduzir ideias tão abstratas? E eu via pela interlocução da moça, que era, né, vamos dizer, que usava a linguagem de sinais, como da minha vizinha de cadeira, que também conhecia um pouco mais da linguagem de sinais, que estava indo tudo muito bem. Então, eu achei fantástico. Além de que a palestra foi maravilhosa, difícil um pouco, mas muito linda. Agora, além da acessibilidade, outra marca também é a questão de tornar o festival internacional, né, e trazer convidados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, os convidados que vêm de fora. A gente vem trabalhando assim desde o ano passado, até a Sônia estava ressaltando isso. A nossa convidada internacional do passado foi uma atriz, a Mafalda Saloio, que já esteve conosco aqui em Belo Horizonte, dentro do projeto de artista visitante na Faculdade de Letras. Então, ela quis retornar, tinha gostado muito da experiência. Veio apresentar um mini espetáculo para mini plateias, que ela apresentou em várias apresentações, assim. É uma portuguesa. Esse ano, eu acho que a gente tem uma ênfase grande em Portugal, né, porque tem um grupo grande de artistas instrumentais que vão trabalhar essa ideia do improviso com encontro, que chama Encontro de Costas, inclusive esse projeto maior deles, é interessante para nós que dá essa ambiguidade, né, do encontro de costas, mas eu pensei isso na língua de sinais, como é que seria, mas o encontro das costas também, né, dos atlânticas, né, desses países, com um grupo de músicos instrumentais brasileiros. Essa vai ser, inclusive, a abertura no Espaço do Conhecimento do nosso festival com esses grupos, né? Esses grupos vão dar vários desdobramentos com pequenos eventos e oficinas durante o festival, um encontro, café controverso. Então, tem um grupo grande de portugueses aqui fazendo isso. Nós temos uma dançarina, uma bailarina brasileira, mas que trabalha na França há 15 anos, mora na França há 15 anos, a Ana Maria Fernandes, que tem um trabalho muito interessante. Eu, quando vi o trabalho dela, me apaixonei, assim, que vai estar aqui dando uma oficina. O trabalho dela em dança é um trabalho que envolve todo mundo. Então, assim, ela tem trabalho com autistas, ela tem trabalho com psicóticos, ela tem trabalho com crianças da periferia. Ela vai dar uma oficina para a gente de dança. A gente achou que não devia fechar por causa disso no público específico, mas é de crianças de 10 anos a adultos de 100 anos, quem quiser dançar, que nunca dançou, não precisa ser dançarino, assim. Então, uma moça que vem de Rennes, né, da França, até bem longe de Paris, é uma viagem assim, puxada que ela vai fazer para estar com a gente no Carnaval. A gente tem um professor americano, que é um professor de Creative Writing, da Universidade do College in Syracuse, que é o Paul Avilas, que vai dar uma oficina com uma brasileira, professora, ex-aluna egressa aqui da nossa pós-graduação em Letras, que é a Fernanda Mourão, coordenadora também de uma das áreas do festival, que é a área de Humanidades, Letras e Artes. Então, eles vão dar uma oficina inspirada em Elizabeth Bishop e Emily Dickinson, duas poetas americanas, mas é uma oficina que envolve tradução e criação, trabalhando um pouco essa ideia da casa, né? A Dickinson como aquela que nunca saiu de casa, praticamente, e a Bishop como aquela que viajou para vários países, inclusive para o Brasil, né? Procurando
um lar, né? A ideia do home aparece muito na obra dela. E a gente tem um convite especial para essa oficina, porque conseguiu a Bishop morou muito tempo no Brasil, acabou de passar um filme importante sobre a Bishop e a Lota, né? Que foram duas companheiras, assim, a Lota responsável por toda a criação ali do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Ajudou muito a pensar essa criação do Aterro do Flamengo. E ela morou no Brasil, a Bishop, então, lá em Samambaia, que é em Petrópolis, e aqui em Passagem de Mariana. E a gente conseguiu uma visita, assim, para os alunos e a turma, a essa casa, que é a casa que hoje pertence à família Nemer, a Linda Nemer, que nos abriu a casa, assim, com os móveis originais, que eram da Bishop, ela mantém a casa do mesmo jeito e tal. Então, vai ter, como o tema dessa oficina é a casa, vai ter uma visita a essa casa. Enfim, a gente está trabalhando com a ideia da casa, né? Que é uma ideia, assim, digamos, bem restrita, assim, ao interior, né? E com a ideia do fora, né? Desse campo do fora, que é o estrangeiro, uma internacionalização, assim, do Começa festival. na sexta-feira, né? O Começa festival na abertura na sexta-feira, sexta-feira no Espaço do Conhecimento. No Espaço do Conhecimento. Na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade, ali dentro do circuito, né, cultural da Praça da Liberdade. E continua, tem alguns eventos que vão acontecer lá, mas a grande parte dos eventos vão acontecer e das oficinas, sobretudo, vão acontecer no Centro Cultural, que começa, então, as oficinas começam no sábado, domingo, segunda e terça. Vamos falar sobre as oficinas daqui a pouco. Vamos aproveitar aqui a presença da Lúcia para falar sobre as oficinas. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente continua o nosso papo com a Sônia e com a Lúcia sobre o Festival de Verão. Até já! Animação acessível em audiodescrição, libras e com legenda. Esta é Odaíra. Ela odeia perder tempo. Com biquíni branco de modelo antigo, Odaíra está deitada em um sofá à beira-mar cercada por relógios. Já Rodrigo faz fotos com uma câmera sem memória. No calçadão, próximo a uma câmera antiga, Rodrigo usa paletó, chapéu e guarda-chuva. Uma jovem anda de skate em ponta cabeça. Os dois querem mudar as coisas, transformar o cotidiano, interromper a rotina, olhar com outros olhos, fazer diferente. Ilusões, reflexões, aspirações, esquisitices. Sonho em comum? Oficinas, palestras, música, teatro e muito mais. À beira-mar, Rodrigo fica ao lado de Odaíra. Sua câmera foca a jovem deitada com olhos de relógio. Festival de Verão UFMG, do dia 28 de fevereiro a 4 de março, no Centro Cultural UFMG. A matrícula para as oficinas pode ser feita de 17 de fevereiro até o início de cada atividade pelo site www.fundep.ufmg.br. Se você precisa de algum recurso de acessibilidade para participar das oficinas, o período de matrícula é de 7 a 13 de fevereiro. Mais informações pelo site www.ufmg.br/Festival de Verão. Festival de Verão UFMG, um sonho incomum de verão. Marca do festival com letras coloridas e diferentes. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco, falando sobre o Festival de Verão da UFMG, recebendo a Sônia, né, e a Lúcia. Sônia é espectadora nessa hora, né, Sônia? Então a gente vai aproveitar a Lúcia aqui para poder falar sobre a programação. É muita coisa, né, Lúcia? Muita coisa. A Lúcia estava um pouco desesperada aqui, porque para falar de tanta coisa não vai dar tempo. Mas a gente destacou algumas coisas aqui, e uma delas é sobre falar um pouco quando o sonho vira pesadelo, a questão dos OVNIs. Conta pra gente como é que isso vai ser abordado lá no festival. Isso é uma oficina que a gente tem prometido ela há alguns anos já, e acho que conseguimos finalmente trazer o professor, o Alberto. É uma oficina da área das ciências exatas, é um físico que trabalha há muito tempo com pesquisa sobre essa questão de OVNIs, né, de objetos não identificados. Ele vai fazer uma espécie assim de uma oficina meio mesa redonda, para a qual ele convida pessoas que já tiveram experiências dessa ordem, e a gente está bastante curioso com isso, assim, porque isso é bem incomum, né? As ciências exatas se abrirem a esse tipo que alguns chamam de especulação, né? Outros de pesadelo, outros de sonho. Então, eu acho que ele tem um trabalho bem grande em torno disso, a gente está interessado. Assim. Então, as oficinas são divididas em eixos, né? De acordo com exatamente. Ciências. Nas ciências da vida e da saúde, o que você destacaria? Nas ciências da vida e da saúde tem várias coisas, mas tem uma que eu destaco, que é um sujeito com o qual a gente já tem trabalhado desde o ano passado todo, que é o Juliano Peçanha, o Juliano é formado em psicologia, está fazendo doutorado em filosofia, mas ele, sobretudo, um escritor, um poeta, tem um modo de pensar muito assim, do livre pensador, de um pensamento selvagem, assim. A primeira vez que eu vi os trabalhos dele, eu vi no YouTube, trabalhos assim que ele faz em torno de Nietzsche, em torno de Kafka, falando de Kafka, porque ele decorou os diários de Kafka, então ele fala de Kafka em primeira pessoa, e ele diz que ele se autoriza a falar em primeira pessoa porque a primeira vez que ele leu Kafka, ele passou a noite sem dormir. Então, ele fala em primeira pessoa, assim, porque a experiência dele é dessa ordem, assim, é muito incorporado, assim. E aí a gente propôs a ele, então, que oferecesse uma oficina de criação a partir dos sonhos de Kafka. Saiu ano passado em português um volume da edição de sonhos de Kafka, que Kafka anotava seus sonhos. Imagina os sonhos de Kafka, né? Também podem virar pesadelo. Então, o Juliano vai dar essa oficina. A gente tem uma oficina também nessa área, na área da ULA, né? Da ULA, das humanidades, que é uma oficina dada por... Eu gosto de destacar essa oficina porque ela vai ser dada por um casal, na verdade, uma dupla, que é também um casal, o Juliano Tierno e a Ângela Castelo Branco, que ela é poeta, e ele é professor de uma pós-graduação que tem em São Paulo de narrativa oral, de contação de história. Ele é um ator que então vira coordenador dessa pós-graduação, e é uma oficina de aula-poema. Eu sei que a coisa da Ângela me interessa muito, porque ela, durante muitos anos ela dá aula no Tomi Otaki, e é uma poeta, assim, durante muitos anos ela viveu muito angustiada com essa questão assim, da aula, né? A aula para educadores nesse campo da arte, ela trabalha com arte e educação. E ela leu uma frase lá no Deleuze, no Guattari, assim, pode uma aula ser um poema? E a partir disso que ela montou essas oficinas com o Juliano. Eles narram algumas histórias, eles contam algumas histórias e propõem. A Ângela também faz uns bordados, ela borda texto de uma maneira muito linda. Ela já deu uma oficina dessa para nós, aqui em Belo Horizonte. E ela veio para o Festival de Verão, desde a primeira edição que essa equipe coordenou, como aluna. Ela fez, ano passado, a da Mafalda Saloi, o ano retrasado, a da Vânia Baeta, que era uma oficina de voz também, e agora ela vem como professora junto com Juliana. Essa acho que é uma oficina bem interessante também. Agora eu fiquei curioso pelo seguinte, tem oficinas que já existem e tem oficinas que foram criadas para o festival, é isso? Na verdade, assim, a pessoa já tinha um trabalho, as pessoas são convidadas a partir do trabalho que elas já têm, mas no festival a gente lança o tema, que é o tema Sonho em Comum. Você consegue propor... Então, Juliano, por exemplo, Juliano Peçanha trabalhava já muito com Kafka, mas nunca tinha trabalhado com sonhos de Kafka. Como o nosso tema é sonho, então a gente propôs. Trabalha com sonhos de Kafka dessa vez e ele topou, entendeu? Uhum. Então, tem uma certa adequação, assim. Além das oficinas, tem os projetos especiais e dentro dele a percepção musical para surdos, que é bem aquela linha que você falou da acessibilidade. Conta pra gente um isso a história já dessa oficina eu acho muito linda, assim, o professor que vai ministrar essa oficina, ele desenvolveu esse trabalho a partir de um desejo dele, tem a ver com o sonho dele, porque os pais dele são surdos e ele é músico. Então, assim, ele sempre sonhou essa ideia assim, da acessibilidade dos pais para a percepção musical, né? Que é alguma coisa que tem a ver com a história dele, pessoal.
Então, é uma oficina que vai trabalhar com isso, da percepção musical, principalmente da percussão, se não me engano, o Marcos falou um pouco para a gente disso, Marcos Bortolo, da percepção musical para surdos, né, que tem a ver com o ritmo, com a respiração, com tudo isso. Agora, para quem gosta de carnaval, vai ter música. Vai ter, a gente achou que não podia faltar isso. No primeiro ano que a gente coordenou, ou seja, na 6ª edição, a gente teve um grupo de Belo Horizonte, que todos os caetanos do mundo, com um show que agradou muito, assim, foi o show que mais lotou e deu, digamos assim, o público jovem veio, que é um show que eles têm especialmente para o carnaval, que chama Cassino do Amor e do Prazer, que eles cantam canções autorais, canções de Caetano Veloso, mas também canções chamadas as marchinhas, porque eles compõem marchinhas, e canções chamadas de canções bregas, assim, né? Eles fazem uma certa carnavalização disso aí. Esse show, então, de alguma maneira, vai se repetir no encerramento do carnaval como uma apoteose, assim. Encerramento do festival, que é também do carnaval, na terça-feira à noite. Tem cinema também, exposição? Tem cinema, a gente já tem essa tradição do cinema, que o Centro Cultural já tem essa tradição e a gente se une a eles fazendo sempre uma curadoria assim, temática. Como esse ano o tema é o sonho, a gente vai ter projeções de filmes relacionados a essa questão do sonho e dos incomuns também. Exposição, enfim. E uma exposição que no primeiro dia, a abertura dessa exposição vai ser no primeiro dia, uma exposição de arte insensata, que é uma exposição já com os trabalhos de pessoas desses centros de atendimento à saúde psíquica, né, de Belo Horizonte, que já rodou, já teve na prefeitura essa exposição e vai para o Centro Cultural também. Agora, a coordenadora, ela coordena até o último dia e depois aproveita ou não? Tem que trabalhar também? Como ela aproveita o tempo todo. Eu acho que desde o momento que a gente começa a pensar, a gente já está aproveitando, né? Ano passado, na oficina que era ministrada por um professor surdo, ele estava lá oferecendo umas massagens, eu entrei na oficina para receber massagem. Ela coordena, mas ela aproveita também, assiste a todos os eventos, participa. Esse ano eu estou querendo fazer um pouquinho da oficina de dança que vai ter de 10 a 100 anos. E você, Sônia, já está planejando alguma coisa para o festival, para o carnaval? Então, eu falei, né, com você que eu estou muito seduzida, estou quase abduzida, porque como eu tenho lá meu bloco de carnaval no interior, eu assisto a abertura do Festival de Verão e geralmente no dia seguinte, ou no mais tardar domingo, eu vou embora, eu vejo o começo. Mas falei que esse ano está surpreendente, assim, está muito interessante, está demais, assim, que eu estou assim, pensando 2 vezes se eu passo o cetro lá do bloco e fico por aqui. Bom, vamos dar o serviço então. Bom, para poder se inscrever, né, como é que as pessoas têm de fazer? Fala para a gente, Sônia. A gente já teve, né, a inscrição para aqueles que têm necessidade, né, de acessibilidade, porque foi uma inscrição que a gente teve que fazer um levantamento prévio, né, de quem ia estar inscrito, né, com essas necessidades, até para ter o acompanhamento dessas pessoas. E estamos tendo, então, a inscrição para os que não necessitam de acessibilidade, abertas desde o dia 17, né, até o último momento, se ainda houver vagas, pode se inscrever até na hora, por apenas R$20, pelo site da Fundep, né, ou pessoalmente lá no Centro Cultural ou no Espaço do Conhecimento. Ok. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, foi um prazer recebê-las. Igualmente. Espero vocês aqui outras vezes, para a gente poder avaliar o festival, enfim, e falar um pouco mais sobre os projetos futuros também. Muito obrigado mais uma vez, viu, gente? Obrigada a você. Bom carnaval para vocês. Para você festival também. Obrigada. Bom, para saber mais detalhes sobre o festival, basta acessar o site www.ufmg.br/Festival de Verão. Lembrando que a TV UFMG vai cobrir o Festival de Verão com flashes direto do Centro Cultural. A gente se encontra por lá. Para você, um grande abraço e até a próxima.